Fala galera, Jampa Bets na área, tudo bom com vocês? Pessoal, trazendo aqui hoje para vocês esse conteúdo, um conteúdo diferente, um conteúdo um pouco mais profissional, podemos dizer assim, que é um pouco dos termos que são mais utilizados nesse mundo das apostas esportivas. Isso mesmo, a gente não vai só trabalhar trazendo os palpites, nosso intuito aqui é fazer com que a gente se torne cada dia mais profissional no mundo das apostas esportivas, né? Lógico que a gente traz aí para vocês alguns dos melhores palpites, mas a gente quer trazer também um conteúdo que a gente possa obter conhecimento, possa estar compartilhando coisas novas, principalmente para quem é iniciante. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês esse mini dicionário, né? São os termos mais utilizados no mundo das apostas esportivas, e aí a gente vai estar compartilhando alguns desses termos, né? Existem alguns outros que aí depois eu trago em um outro vídeo, mas esses são os principais, são os mais utilizados aí no início, que aí uma vez ou outra você vai acabar ouvindo e aí fica mais fácil você entender se você tiver esse conhecimento, tá ok? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir o like, que você possa compartilhar para algum amigo que gosta do mundo das apostas esportivas e se inscrever no nosso canal. Isso faz com que o YouTube entenda essas interações e compartilhe, indique o nosso canal para outras pessoas também, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos para os termos mais utilizados aí no mundo das apostas esportivas, né? Iniciando aí, a primeira palavra é bet, né? Então, uma vez ou outra você já ouviu aí esse termo chamado bet, que significa nada mais nada menos que aposta. Quando você faz uma bet, você está fazendo uma aposta, você está colocando a sua aposta numa casa de aposta, por exemplo, tá ok? Green é praticamente o acerto, né? Quando eu acerto a minha bet, quando eu acerto a minha aposta, eu, eu tive um green. E ao contrário do green é o red, ou seja, quando eu erro, né? Quando eu não tenho minha aposta ganha, eu tomei um head. Então, muitas vezes pode acontecer de você ver nos comentários, em publicações, o pessoal aí que é um pouco mais avançado falar, eu tomei head, eu redei, né? São palavras, né, sinônimos que vêm do head e aí acaba a gente utilizando aí dessa maneira para comunicar que a gente acabou tomando aí, que a gente errou, que não teve a nossa aposta ganha, tá ok? Uma outra terminologia utilizada é a odd, né? Essa odd é nada mais nada menos que a cotação. É aquele número decimal que se multiplica com o valor que eu apostei. Por exemplo, a odd do jogo para o Flamengo vencer está 1,7. Então, qualquer valor que eu coloque ali, se eu colocar ali R$ 1, eu vou ganhar R$ 1,70, né? 1,7. São 70% em cima do valor que eu apostei. Tá ok? Então, sempre que for mencionado a odd do jogo, tá 1,7, 1,5, isso é a cotação que tá para aquele determinado time obter aquela determinada situação, entendeu? E aí tem uma terminologia aqui que é um pouco mais, vai para o lado mais profissional, que é stake. Stake nada mais nada menos é a entrada, ou seja, o valor que eu estou dando, que eu estou apostando, que eu estou investindo naquela determinada aposta, naquele determinado evento. Então, ou seja, é, por que ela se torna um pouco mais profissional? Porque se eu tenho um stake, significa que eu já comecei a gerir a minha banca, que é outra terminologia que a gente vai estar verificando agora, que significa o investimento. É o valor que eu estou investindo nos eventos esportivos, no caso no futebol. Ou pode ser outra coisa, pode ser NBA, futebol americano, vôlei. No nosso caso aqui é futebol. Então a stake são frações, ou seja, eu pego minha banca, ou seja, o valor de investimento que eu tenho para estar investindo, para estar colocando, para estar apostando, e eu divido ela em pedaços, ou seja, em percentuais. Atualmente eu utilizo 1% de minha banca, 5% da minha banca, ou seja, eu pego R$ 100, por exemplo, divido ela em 10, né? Ou seja, eu tenho 10, R$ 10. Eu tenho R$ 100, mas a minha stake é R$ 10, entendeu? Mais ou menos, acredito que vocês conseguiram entender isso aí.
tá ok? Então, stake é a minha entrada, banca é o meu valor total do que eu estou investindo, beleza? Over, essa palavra é muito utilizada aí em trabalho, e quem trabalha mais com goals, né, que é o over, significa acima, ou seja, está os goals, né, então, over é 1.5, ou seja, tem que sair acima de 1.5. A gente sabe que não existe isso de metade de um gol. Então, se é 1.5, significa que a partida precisa sair mais de 2 gols. Ao contrário do over, é o under, ou seja, é abaixo. Então, se existe o over 1.5, existe o under 1.5, ou seja, contrário do over, o under 1.5 significa que ele precisa, nesse jogo só pode sair apenas até um gol. Saiu acima de um gol, você vai perder essa aposta, tá ok? A DNB, que é o Draw No Bet, é nada mais nada menos que um empate nula. Eu faço a entrada no Draw No Bet. Caso o time que eu entrei não saia vencedor, o jogo termina em empate, automaticamente aquela aposta ela é anulada e o valor que eu investi retorna para minha banca, beleza? A casa de aposta me devolve. BTTS. BTTS é o Boston Team Score em inglês, né? Meu inglês não é muito bom não, mas a gente desenrola. É nada mais nada menos que os dois times fazerem gol. Então, aqueles times que tendem a ser over, lembra? A palavrinha lá em cima, over. Os times que tendem a ser over, eles tendem a ser a ter jogos mais movimentados. Então, a chance dos ambos os times, quando se enfrentarem, fazerem gol é muito alta, beleza? Então, são mercados, são terminologias que são utilizadas, muitas vezes são palavras em inglês, e aí a gente acaba às vezes não entendendo muito, e eu então resolvi trazer esse mini dicionário aí para vocês, espero estar ajudando aí de alguma maneira. Quem quiser pode tirar print, uma vez ou outra, quando se pegar em uma situação que ficou em dúvida, tem aquela colinha aí, e depois com o tempo a gente vai aprendendo e vai ficando memorizado, beleza? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. É isso. Gostaria só de pedir para quem tiver algum tipo de dúvida, menciona aqui embaixo no comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para estar fortalecendo, beleza? É nóis. Tamo junto, galera. Obrigadão, hein?